contínua, ela vai fazer uso do trabalho em ciclos, certo? E aí eu trago para vocês o exemplo da máquina de Carnot, né? Como nós podemos ver, os gases reais, analisando através da análise de um gás ideal, nós podemos compreender como funciona um gás real, onde ele obedece à equação do PV igual a nRT, né? Embora não existam gases ideais na natureza, o comportamento de qualquer gás real se aproxima ao desse gás ideal para pequenas concentrações de moléculas. Então, dessa mesma forma, podemos compreender melhor o funcionamento das máquinas térmicas estudando o comportamento de uma máquina térmica ideal. E para isso nós fazemos o estudo da máquina de Carnot, que foi a máquina feita, né, pelo francês Sadi Carnot, que foi o que chegou mais perto desse trabalho ideal, né? E como é que funciona essa máquina de Carnot? Durante cada ciclo, é, que essa cada ciclo, como vocês podem ver que essa máquina realiza, a substância de trabalho a substância de trabalho absorve uma certa quantidade de calor, né? Uma fonte de calor que ele vai absorver uma certa quantidade de calor que a uma temperatura constante Tq, uma temperatura. E que vai fornecer, né, após a realização do trabalho, uma quantidade de calor QF e uma segunda fonte de calor a uma temperatura constante mais baixa, que seria a temperatura, essa temperatura fria, né? Temperatura mais baixa. Onde essas duas setas pretas no centro, elas sugerem uma substância de trabalho operando ciclicamente, né, como foi dito antes, como se tratasse de um diagrama PV, uma energia QQ, como foi dito, ela é transferida em forma de calor da fonte quente a uma temperatura Tq, a temperatura de entrada, para uma substância de trabalho, o trabalho aqui, para uma fonte fria a temperatura Tf, onde um trabalho W é realizado pela máquina, na realidade, pela substância de trabalho sobre o ambiente. E aí nós podemos concluir que a eficiência de uma máquina térmica ela vai ser dada por a energia utilizada dividido pela energia adquirida. Isso é a mesma coisa que o módulo de W sobre o módulo de QQ. Além disso, em uma máquina térmica ideal, todos os processos eles são reversíveis e as transferências de energia são realizadas sem perdas, né? Causadas por efeitos como atrito, turbulência. A máquina de Carnot, ela se trata de uma máquina ideal que segue o ciclo, né? E sua eficiência é dada por eficiência de Carnot igual a 1 menos QF sobre QQ, módulo de ambos, que é igual a 1 menos TF menos TQ. Em seguida, nós vamos ver um pouco sobre refrigeradores. E esse tema nos remete que o refrigerador é um dispositivo que, ele operando ciclicamente, ele vai usar o trabalho para transferir uma energia QF de uma fonte
fria para uma fonte quente, né? Na prática, o refrigerador ele vai ser o inverso do que faz a máquina de Carnot, né? Ele vai ter que trabalhar ali no sentido contrário. E aí nós temos que no refrigerador o coeficiente de desempenho K vai ser igual a energia utilizada sobre a energia adquirida, assim como na máquina de Carnot, que também vai ser igual a, que diferente da máquina de Carnot, no caso, vai ser o módulo de QF dividido pelo módulo de W, certo? Para um refrigerador de Carnot, nós podemos falar assim, né? O seu coeficiente de desempenho de Carnot vai ser igual a QF sobre QQ menos sobre módulo de QQ menos o módulo de QF. Também pode ser escrito como TF dividido por TQ menos TF, né? Um refrigerador perfeito, ele, assim como a máquina térmica perfeita, ele é apenas imaginário, né? No qual a energia extraída em forma de calor de uma fonte fria é totalmente transferida para uma fonte quente, sem a necessidade de executar trabalho. Um refrigerador que se comportasse dessa forma, ele violaria a segunda lei da termodinâmica, né? Que podemos formular da seguinte forma, dizendo que não existe uma série de processos cujo único resultado seja a transferência de energia na forma de calor, de uma fonte fria para uma fonte quente. Como exemplo disso, nós temos o ar-condicionado, né? Que apesar de ser uma bendita salvação para nós, ele não consegue transformar toda a fonte de calor que ele recebe em uma energia mais fria ali, né? Dando seguimento, nós vamos falar por fim sobre a visão elástica da entropia, né? Elástica da entropia. Esse tópico nos diz que a entropia de um sistema pode ser definida em termos de possíveis distribuições de suas moléculas. Sendo assim, no caso das moléculas iguais, cada distribuição possível de moléculas é chamado de microestado do sistema, onde todos esses microestados equivalentes são agrupados em uma configuração do sistema. O número desses microestados de uma configuração é a multiplicidade W da configuração. A multiplicidade que é dada pela letra W também. Onde para um sistema de N moléculas, com N moléculas, nós vamos ter que esse W vai ser igual a N fatorial dividido por N1 fatorial vezes N2 fatorial, onde N1 vai ser o número de moléculas de um lado, como podemos só colocar aqui como exemplo um sistema, né, com dois lados, perdão, um sistema aqui com dois lados, onde podemos ter 4 moléculas de um lado e 4 do outro. E nós temos que em dado momento, uma dessas moléculas ela tem 50% de chance de estar de um lado como do outro, né?
E N1 vai ser o número de moléculas que tem de um lado e N2 o número de moléculas que tem do outro, né? E aí nós temos que quando esse N, esse número de moléculas, ele for muito grande, as moléculas estão quase sempre na configuração na qual N1 vai ser igual a N2, ou seja, meio a meio. A multiplicidade W de uma configuração de sistema e a entropia S do sistema nessa configuração vão estar relacionados com a constante de Boltzmann, onde S vai ser igual a K vezes o Ln de W, onde K é igual a 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por quilo. Essa é a constante de Boltzmann. Bom, pessoal, então por aqui nós terminamos essa série de 3 aulas, né? Finalizando o assunto entropia. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.